O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo. E é importante que você aí na sua casa, na sua família, aqui os paroquianos de nossa paróquia Cristo Luz dos Povos, você também que de outra paróquia, de outra região, participa conosco desta celebração eucarística, que nós entendamos um pouco da missão destes apóstolos no início da igreja e também a nossa missão hoje, como igreja que somos. Eles sustentaram a igreja em seu início. São colunas sustentadoras da igreja. E por isso mesmo foram mortos, martirizados por causa do Evangelho. Mas Deus estava presente, através de Pedro e Paulo, garantindo, salvaguardando a igreja como instituição divina na condição humana para levar a salvação. E por isso mesmo, depois de muitos séculos, aqui estamos. Neste tempo difícil de pandemia, mas nós estamos em sintonia com a palavra de Deus. Você também na sua casa, na sua família, deve estar sempre em sintonia com o Senhor, a nossa esperança. Na primeira leitura, nós experimentamos a ação de Deus diretamente, ao salvaguardar Pedro e libertá-lo da prisão. Ele age com a força transformadora. Pedro nem acredita no que está acontecendo, e ele é preso por Herodes para agradar aos judeus, porque Herodes era também interesseiro, queria ganhar os judeus, por isso já matou Tiago e agora prende Pedro, e a intenção é matá-lo, porque isso agrada aos judeus.
E os judeus estão descontentes, não estão satisfeitos, porque muitos cristãos hebreus, aderindo à fé cristã, também não estão em sintonia com os judeus. E por isso mesmo, matar Pedro é importante. Isso agrada aos judeus, e Herodes vai ampliar os seus adeptos, vai ampliar aqueles que ele quer dominar, vai ganhar confiança, mas Deus vem em socorro. A comunidade eclesial, a igreja iniciante reza, e Deus age, e Pedro é libertado, porque ainda não é hora dele morrer. Ele ainda tem uma boa parte da missão a realizar. É o primeiro Papa, é o primeiro representante de Cristo na terra, que age na pessoa de Cristo, sustentando a igreja, a pedra fundamental da igreja, porque a pedra angular é o próprio Cristo. No centro da construção, para ele tudo converge, mas é preciso também olhar para o nosso tempo. Nós temos hoje Pedro, Paulo, pelo mundo afora, que são perseguidos, mortos, pelos mesmos poderosos. Mudam só os personagens, mas o comportamento, os atos, continuam os mesmos, de forma diferenciada. A perseguição continua. Muitos cristãos doam sua vida, morrem também hoje pelo mundo afora, para testemunhar o Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Na segunda leitura, São Paulo escreve a Timóteo, encorajando-o na fé, e que, se for preciso ele doar a vida também, que doe, em prol do Evangelho, do Reino de Deus. Paulo já se encontra em Roma, vai ser julgado e sabe que vai ser morto, mas olha o seu passado e vê que ele cumpriu com a sua missão e continua cumprindo. Mas ele agora sabe também que está chegando o seu fim. Por isso recomenda a Timóteo que cuide das comunidades, que cuide da comunidade, que continue firme na fé, que não se amedronte diante das perseguições, para que a palavra de Deus, o Evangelho, o próprio Cristo, continue sendo anunciado, e por isso mesmo chegou até nós. No Evangelho, nós então deparamos com a primeira profissão de fé dos apóstolos, em Jesus Cristo, através de Pedro, que sai à frente. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus pergunta aos discípulos: e para vocês, quem sou eu? Pedro então dá essa resposta plena, e não é uma resposta que vem da carne, mas uma resposta que vem do próprio Deus. E por isso mesmo, dentro da catequese aos discípulos, agora Jesus vai concluindo que Pedro deve então ser o primeiro Papa. E hoje então é dia de rezar pelo Papa, Papa Francisco, que senta na cátedra de Pedro, ou seja, não o banco em si, mas no lugar que se ocupa dentro da igreja como serviço ao reino de Deus, como doação ao reino de Deus. O Papa é a continuação do primado de Pedro, o primeiro Papa, que representa o Cristo diretamente no mundo, mesmo em meio às dimensões, às falhas humanas, às fraquezas, porque a igreja, ela não caminha na história, não caminha em meio à humanidade, simplesmente na condição humana. A condição humana é a condição visível aos olhos da carne, mas a igreja é muito mais do que isso, ela é divina, ela caminha pelo o ser divino
no mundo, como sinal do amor de Deus e do reino de Deus aqui na terra, sendo levado, anunciado pelos séculos afora. E assim Jesus vai concluindo e conclui: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do mal ou do inferno não vai prevalecer sobre ela. Te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado também no céu. Ou seja, a igreja, enquanto instituição divina, tem esse poder que não é dela na condição humana, mas é de Deus na condição divina da igreja, que caminha na dimensão espiritual, ligando a terra ao céu e trazendo o céu à terra, que já se encontra aqui pela encarnação do Verbo, Jesus Cristo, Deus homem, o sacerdote eterno. Ele que é o Senhor do céu, da terra e embaixo da terra. Por isso ele desce lá embaixo. No credo antigo rezávamos nos infernos, ou seja, embaixo da terra, para de lá ressuscitar e com ele também nós ressuscitarmos para a vida plena, a vida da graça, a vida em abundância. Por isso, caros irmãos e irmãs, hoje é dia de nós rezarmos pela igreja, pelo Papa, pelos bispos, padres, cristãos leigos, povo de Deus, para que nesta comunhão espiritual pela fé, mesmo neste tempo distantes, por causa da pandemia, nós então estamos unidos pela fé, pela vida espiritual, e devemos passar essa esperança de dias melhores, porque nós trazemos no nosso coração, no nosso ser, no nosso espírito, uma esperança que não vem da condição humana, mas vem da condição divina. Deus mesmo, que age e já está agindo em prol da humanidade. As nossas orações, para que o Senhor possa encaminhar ao tratamento, a uma vacina, aos remédios, pela luz divina e a colaboração da razão humana, para que nós possamos superar esse mal e outros males que atingem a humanidade em nosso tempo. E a igreja é chamada a ser esse sinal da esperança, da fé. Para isso é preciso que aprendamos com Pedro e Paulo, que morreram por causa do Evangelho, não fraquejaram na fé, mesmo diante da morte, dos poderes daquele tempo, dominadores que matavam. Portanto, é preciso que nós nos fortifiquemos na fé, aprendamos com Pedro e Paulo, colunas sustentadoras da igreja, fortes exemplos de fé para todos nós, para que assim também em nosso tempo sejamos realmente transformadores, testemunhas do Evangelho, através da prática da bondade, da caridade, da compaixão, da misericórdia, da melhor maneira possível, para que, como igreja que somos, sejamos sinais do reino aqui na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Juntos